Sublime Expiação. Livro 3º. Libertação Feliz. 1. Reencontro em campo de luz. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. 4 séculos. As dimensões tempo e espaço constituem limites para demarcar estágios e situações para a mente, nas faixas experimentais da evolução. À medida, porém, que o espírito progride, se lhe ampliam tais conceituações, e ele adquire incalculáveis percepções de infinito e eternidade, superando as linhas de que necessita para localizar e localizar-se. Pelos impositivos reencarnatórios, todo o traje que se comete se há de resgatar, embora não necessariamente numa reencarnação imediata ou muito próxima após o gravame cometido. O atentado à lei se esculpe no espírito, sensibilizando-lhe o perispírito ou psicossoma, na direção da sede da alma, e dali repercutindo por meio dos tecidos sutis da estrutura espiritual no próprio corpo somático. Dia surge no qual irrompe sob a forma de limitação orgânica ou deformidade teratogênica, distonia emocional ou paroxismo nervoso, ulceração maligna ou câncer traiçoeiro, ou então mediante estranhas constrições morais, amargas, conjunturas ou restrições sociais, financeiras, sexuais ou familiares, pelas quais a iniludível justiça da vida alcança os seus defraudadores. Com invulgar licitude, asseverou Jesus a necessidade de nascer de novo, a fim de que se paguem as dívidas inteiras, moeda a moeda, até que, liberado, o devedor alcance o reino dos céus, que implantará por meio da autopurificação na própria consciência. Pode dar-se o resgate reequilibrador na etapa seguinte, ou ocorrer em escalada futura, mas ninguém ludibriará a justiça. Num avatar, o espírito se erra, também pode descartar-se de mazelas outras, adquirindo valiosas experiências que armazena para momento próprio, registrando-as em seu mapa evolutivo. Numa encarnação, adquire-se determinada expressão de vitória, não obstante os equívocos que se perpetrem. Somadas as realizações dignificantes e subtraídas as dívidas, transfere-se o saldo positivo ou não das conquistas pessoais. Transladam-se de uma para outra vida, realizações e problemas, aquisições e perdas, que ressumam oportunamente, quando se fazem favoráveis às circunstâncias, do que decorre o adágio, segundo o qual Deus não concede fardo superior às forças de quem o carrega. Como consequência, a qualidade da vida resulta das múltiplas operações que o ser se impõe, caindo agora, levantando-se depois, sobraçando sempre um saldo que o favorece ou não com recursos para a final redenção. Por meio de provações abençoadas e expiações libertadoras, a divina sabedoria nos conduz ao compromisso de ascender e progredir nas dimensões da imortalidade. Encetando novas etapas da evolução após os tumultuados dias em que se vitimou com o infeliz autocídio, Juliano sofreu as consequências do envenenamento perispiritual pelos fluidos tóxicos acumulados nas fracassadas tentativas de renascimento compulsório, que redundaram em processos abortivos dolorosos. Por fim, o augusto coração lhe facultou reencarnar na segunda metade do século XVII, aturdido e inditoso, na mesma Itália que fora palco dos seus decisos anteriores,
a fim de retificar a interrompida história que escrevera com os seus torpes atos no século transato. Assim, as exteriorizações lepromatosas de agora têm suas raízes nos dias sombrios das alucinações passadas, exigindo-lhe a reparação das maldades cometidas, entre aqueles mesmos que lhe sofreram a paranoia. Longos teriam de ser os dias de soledade e tumultuadas as noites de evocação no leito da enfermidade libertadora. Grácia, a quem amara com sincera e digna afeição, ressurge-lhe então na condição de amiga da juventude, reencontrando-o ainda transtornada psiquicamente por insidiosa obsessão na enfermaria de hanseníase, mas clarificada igualmente pelas sublimes luzes do Consolador, após longa jornada pelos escuros caminhos da alucinação. Quantos novos incidentes lhe estariam reservados, de modo a renovarem sentimentos e sublimarem aspirações. Na primeira noite na colônia, Lúcia se inteirara da vida pregressa que lhe dava causa aos sofrimentos. De coração compungido, compreendera a necessidade da própria liberação, aceitando a aflição pungente com humildade e resignação. Entretanto, sua alma de artista, antiga amante do conforto e da beleza, permanecia sonhadora e atormentada, divagando com surdas revoltas, não obstante as seguras informações de que se enriquecia pelo conhecimento do Espiritismo. A sensualidade do passado revivia suas exigências enquanto o corpo se dilacerava em decomposição contínua. Sentindo o asco de si mesmo, anelava os prazeres fortes e as sensações devastadoras em conúbios refertos de licenciosidades, nos quais corpos jovens e belos esfogueassem na luxúria e nas paixões. Com a imaginação abrasada e o espírito sequioso, a ardência dos desejos surpreendia-o mesmo no chavascal das feridas em que o corpo se putrefazia. Somente a prece e as lágrimas conseguiam levantar-lhe dessas crises o coração inquieto e a mente sôfrega. Não poucas vezes via-se obrigado a esmagar o dragão das utopias do prazer, que transformava seu espírito em arena de terríveis batalhas, entre Ormuzde e Arimã, consumindo-lhe forças físicas e psíquicas preciosas. Medicamento de superior natureza e excelente elaboração, a revelação espírita é na atualidade a mais eficaz terapêutica para o homem moderno, cuja inteligência rutilante, capaz de impulsioná-lo na direção das estrelas, não raro o encarcera na masmorra do ceticismo. Se ontem o sectarismo religioso incentivaram o materialismo, hoje o cientificismo estiola o homem que o elaborou, punindo-lhe a presunção. Todavia, apesar das nem sempre razoáveis ambições humanas, o túmulo faz tábua rasa para todos e induz, cedo ou tarde, as cogitações elevadas sobre a sobrevivência espiritual. Nesta hora, então, a doutrina espírita guinda o atormentado ser na direção dos astros, liberando-o do charco em que se detém por impositivo da própria insânia, fazendo-o feliz por fim. Os dois amigos em Opala, no dia inesquecível em que voltaram a ver-se, permutaram durante todo o dia impressões e esperanças, planos futuros e programas de trabalho redentor com vistas a melhores dias. Lúcia, após minutenciar as lembranças arquivadas na memória perispiritual, referentes aos acontecimentos dos dias do Papa Alexandre VI e da Casa Borgia, escutou Armando, que, por sua vez, lhe confidenciou as próprias preocupações, receios e sonhos, porque também lutava consigo mesmo. Davam a impressão de que ambicionavam a libertação definitiva, depois de demorada prisão em cárcere de sombras.
Comovente ouvir-lhes a narrativa das aspirações que anelavam, cheios de coragem ante o sofrimento santificante e o serviço renovador. Despediram-se, por fim, bafejados no mesmo dia pela musa Esperança, prometendo-se afeição contínua e incessante trabalho de fortalecimento recíproco, com indeclinável e coerente fidelidade aos princípios da filosofia religiosa, abraçada pela qual se empenhariam até o último hausto, vivendo-a, divulgando-a e exaltando-a na própria dor. Já declinava o sol quando se apartaram. A paisagem era um festival de luz sobre o campo de espigas louras e flores exuberantes explodiam num poema de louvor à natureza.